com todas as aulas que estão faltando. Eu acho que está faltando as 3 últimas semanas de aula. Então, vamos lá. Boa tarde. Vamos para a disciplina agora de processamento de leites e derivados. E o nosso assunto é intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. A gente, bem no comecinho dessa aula, a gente explicou a diferença entre a alergia e a intolerância e começamos a falar da alergia. A alergia é uma hipersensibilidade, né, a uma proteína que tem em algum alimento. E como essa aula é de leite, a gente está falando dessa alergia a essa proteína presente no leite, tá certo? Mas é possível que você tenha alergia a camarão, alergia a amendoim, alergia ao ovo. A gente viu aí na última aula as meninas que contaram 2 histórias aí sobre alergia a camarão, ficaram até de me dar 1 quilo de camarão cada uma, não foi isso? Brincadeira, viu? Então, a gente falou sobre essa alergia e essa proteína presente no leite. Já a intolerância, ela não tem nada a ver com alergia, tá certo? Porque a intolerância ao leite está relacionada o quê? A enzima lactase, a falta da enzima lactase. Então, a gente parou nesse último slide, tá certo? Que a gente explicou quais eram as possíveis causas da alergia, que podia ser a hereditariedade, né, que vem de pai para filho, pode ser devido a fatores ambientais, você não está bem nesse ambiente, tá certo? Pode ser por exemplo, a alergia a um ambiente que faça uma poluição muito grande, que tenha poeira, que tenha fumaça, então a alergia pode vir por causa disso. Pode ser devido a uma prolongação, a uma grande exposição ao alimento, né? Você comeu, como as meninas disseram, comeu camarão demais. Uma das meninas contaram que era se sentindo mal com camarão e comendo camarão, né? Então, foi a exposição ao alimento. E também pode ser porque esse seu aparelho gastrointestinal, né? O seu bucho, o seu estômago, não se dá bem com esse alimento, e aí você pode ter um problema do trato gastrointestinal, no aparelho digestório, tá certo? Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho, a gente entendeu sobre alergia, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre intolerância, tá? Então, vamos lá. Na intolerância, tá certo? Diferente da alergia, quem falou aqui, a Vitória Araújo está pedindo para avisar que ela não está conseguindo entrar por conta da internet. Ok, eu preciso anotar o nome dela, porque quando eu for fazer a chamada, eu preciso dar uma justificativa. Tá certo? Então, vamos lá, Vitória Araújo. Para eu saber quem está com problema de acesso, para eu passar para o professor. Então, vamos lá. Com relação à intolerância, entendemos a alergia. A alergia está relacionada a uma hipersensibilidade a uma proteína que pode ter em algum alimento. E como o leite também é rico em proteína, nós sabemos disso, né? Quais são as proteínas? A caseína e a proteína do soro. Então, pode ser uma dessas proteínas. Então, pode ser uma hipersensibilidade a essa proteína. A diferença com relação à intolerância alimentar. Ocorrem reações adversas que são ocasionadas pelo alimento, mas não envolve o sistema de defesa. Então, a intolerância alimentar não é devida ao sistema de defesa, que ele não reconhece aquele alimento e ele, por exemplo, pode dar calafrio, pode dar febre, pode dar manchas no corpo. Então, o sistema imunológico não atua na intolerância, tá certo? A intolerância mais comum conhecida é a intolerância ao leite, mas tem intolerância ao glúten, tá certo? Tem outros tipos de intolerância, mas a mais comum é a intolerância ao leite. E como é que ela ocorre? Ela é provocada devido à falta de uma enzima, a enzima chamada lactase. O que é a enzima? Enzima é um catalisador.
é digamos assim, uma molécula, é uma substância no corpo da gente, né? Tem alimentos, tem outros seres vivos, que acelera um determinado processo. E a enzima que acelera a absorção do leite, das moléculas do leite, é a lactase. Vou explicar direitinho, que eu quero que vocês entendam isso muito bem. Então, a enzima é a lactase. Essa enzima, ela quebra uma molécula chamada, alguém lembra? Chamada de lactose, né? O que é essa molécula de lactose? É um carboidrato, é um açúcar. Então, o açúcar presente no leite é o açúcar lactose. É um carboidrato, é um disacarídeo. O que é esse disacarídeo? É uma molécula que tem duas moléculas menores, né? Então, ela tem duas moléculas de açúcar juntinha, e essas duas moléculas de açúcar juntinha, ela se chama lactose. O que acontece? Nosso intestino, ele não absorve moléculas grandes, tá? Ele só absorve moléculas pequenininhas, tá bom? Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Ele só absorve moléculas pequenininhas. E aí a gente vai ver o que faz a falta da lactose, tá certo? Essa lâmina aqui é para que vocês entendam a diferença entre proteína e entre lactose, tá certo? Então vamos lá. O que é a alergia à proteína, né? É uma hipersensibilidade. O que é a intolerância à lactose? É uma deficiência de uma enzima. Que enzima? A lactase. Então, veja bem, um é deficiência de uma enzima e o outro é uma hipersensibilização. Tá certo? Quais são as reações da alergia à proteína? Pode ser urticária. Urticária é quando você tem aquelas coceiras, tá certo? No corpo. Pode ser broncoespasmo, né? E aí vocês vão ver diversas possibilidades. Broncoespasmo é quando você tem aquela tosse gorda, né? Aquela tosse cheia, tá certo? Então pode ter reações rápidas e tardias. Normalmente, a intolerância à lactose, as reações são sempre quando você faz uso de algum derivado do leite ou do próprio leite, tá certo? Então, por exemplo, ai, professora, comecei a passar mal, comi um bolo, provavelmente esse bolo, tá certo? Se ele não tiver contaminado com outro micro-organismo, você pode ter intolerância à lactose e o leite presente nele fez você se sentir mal. E quais são as reações da intolerância à lactose? A mais comum de todos, uma diarreia, e às vezes acompanhada de constipação. Constipação é aquela dor abdominal com vontade de ir ao banheiro fazer o número 2, tá certo? Aquela dor, e quando vem uma diarreia, normalmente você pode estar sofrendo de intolerância à lactose, tá? Causas gases também, a gente vai explicar por que causa gases. Então, essas gases podem levar a flatulência. Lembram o que é flatulência? É soltar pum, tá bom? Flatulência é soltar pum. Então, ou seja, isso pode ser causado devido à intolerância à lactose. Claro que todo mundo tem flatulência. Se essa flatulência for acima da normalidade, de que todo mundo tem, então realmente você pode estar com algum problema de intolerância à lactose, tá? A alergia também ela causa diarreia, tá certo? Então tem que ter muito cuidado, não é assim você se achar e se automedicar. É interessante que você procure um médico para que ele faça o devido reconhecimento de qual tipo de doença você tem para ser tratada corretamente, tá? Na intolerância da lactose, a severidade dos sintomas dependerá da quantidade de lactose ingerida. Ou seja, se você tomou um copo de leite e começou a passar mal, se for 1 litro de leite, a situação é muito pior, tá certo? É muito pior.
Então, se você está comendo um pudim, que é a base de leite condensado, e comeu o pudim, começou a passar mal e continuou comendo, você vai piorar. Porque a intolerância à lactose, ela é muito dependente da quantidade de comida que você bota para dentro. Já a alergia à proteína, ela não depende dessa quantidade. Tanto faz um pouquinho, como faz 1 litro de leite, você pode ter essa alergia à proteína, tá certo? Então, para você ver como tem aí muitas diferenças. E é interessante que vocês lembrem delas, que estejam atentos a essas diferenças, tá certo? E aí, de repente, vocês hoje já podem até perceber se tem alguém dentro de casa com problema de intolerância à lactose ou alergia à proteína, tá bom? Então, vamos lá. Vou explicar como é que acontece o beabá aí da intolerância à lactose, tá certo? Vou explicar com a palavra, com os termos que a gente sempre usa na sala de aula. E depois a gente precisa aprender os termos técnicos, tá certo? Então, vamos lá. No nosso intestino, na nossa parede intestinal, é lá, né, no intestino delgado, o primeiro intestino, não é no intestino grosso, é lá que o alimento é absorvido, tá certo? Essa lactose, né, esse açúcar que vem dentro do leite, que a gente sabe que tem, é lá que ele é absorvido. Só que o intestino, ele é bonequeiro, né? Ele não absorve molécula grande. Ele só come se tiver destrinchadinho, né? Pequenininho. Então, quando a lactose chega no intestino, ela não entra, ela não é absorvida para o sangue. Então, a sua lactose está lá. Quem é que faz esse serviço? É a enzima lactase. Ela vai lá, por isso que nós precisamos ter enzima. Todo mundo tem enzima. Quem não tem, tem problema de intolerância à lactose, tá bom? Então, tem essa lactase, que é a enzima, lembra bem. Qual é a função dessa enzima lactase? Ela tem a função de quebrar a molécula de lactose, que é muito grande, para poder ser absorvida pelo intestino. Entendeu? Onde ela vê uma molécula de lactose, ela sabe que tem 2 moléculas menor. Ela vai lá e quebra essa molécula, tá certo? Ela quebra a molécula, aí fica 2 menor. Fica qual? Fica um monossacarídeo, né? Fica 2 carboidratos pequenininho. Fica uma galactose e uma glicose. Ou seja, quando eu junto galactose e glicose, eu formo uma molécula de lactose. Tá entendendo? Então, essa molécula de lactose, ela já vem no leite, né? Ela vem lá com 2 moléculazinhas juntas. Se chegar no seu intestino e não tiver essa enzima, o que é que ela vai fazer? Ela vai passar direto. Tá certo? Ela vai passar direto. Ou você tem pouca enzima lactase e algumas dessas moléculas do leite de lactose, né, algum carboidrato acaba passando. E aí, quando acaba passando, veja bem, é um carboidrato, é alimento. Quando chega no nosso intestino grosso, o que é que nós temos no intestino grosso? Formação do bolo fecal, né? E tá lá, cheio de micro-organismo, entendeu? No nosso intestino tem muito micro-organismo, a gente viu isso. Um deles qual é? A Escherichia coli, né? Quando você tiver algum alimento contaminado com Escherichia coli, significa que esse alimento está contaminado com fezes, com cocô. Então, vamos lá, lembra bem. A lactose veio pelo intestino delgado, né? E não foi absorvida, porque você não tinha lactase. O que é que aconteceu? Essa molécula passou direto, foi-se embora. Não foi absorvida. Tudo que não é absorvida vira bolo fecal, vira fezes, vira cocô, tá certo? Então, quando essa lactose chegou lá no seu intestino grosso, tinha um monte de micro-organismo. Micro-organismo morrendo de fome. O que é que eles vão comer? Eles vão comer
o carboidrato que não foi absorvido pelo intestino delgado. E qual foi esse carboidrato? A lactose. Só que quando o micro-organismo come algo, o que é que ele libera? Ele libera ácido e libera gases. Então, esse ácido que ele libera, ele vai começar a produzir essas dores abdominais. Esse gás que ele libera, esse gás carbônico que ele libera, é o gás que você vai começar a ter flatulência. É o gás que vai fazer você ficar com aquela sensação de que está cheio, de que tá, como as pessoas chamam, né? De que está empachado. Entendeu? Então não é difícil de entender aqui o problema, tá certo? Então vamos lá. Na superfície, vou ler para que vocês entendam tudo que eu falei. Na superfície mucosa do intestino delgado, ou seja, o pequeno, há células que produzem, estocam e liberam a enzima digestiva, a lactase. Então, lá tem essas células que produzem essa enzima, que é responsável pela digestão da lactose. Quando a lactose é mal absorvida, é má absorvida, passa a ser fermentada pela flora intestinal, produzindo gás e ácidos orgânicos. E aí é onde vem a gente passa a ter diarreia, dores abdominais, flatulência, constipação, tá certo? Então, em qualquer época da vida, pode aparecer essa incapacidade de produzir ou pode ser uma inibição temporária, tá certo? Normalmente, isso pode acontecer quando há algum dano ao seu intestino delgado. Pode ser gastrite, pode ser uma úlcera, pode ser que você teve um câncer. Então, algumas situações você pode também deixar de produzir a enzima lactase, tá certo? Então, ó, agora nesse desenho a gente tem esse passo a passo do que eu expliquei para vocês. Então, agora fica fácil de entender. Então, vamos lá, o passo a passo. Primeiro, você bebe o leite ou come algum derivado do leite. Podemos citar alguns derivados do leite que podem fazer mal, assim como o leite? Sim. Iogurte, né? Queijo. Queijo é? Sim. Margarina é derivado do leite? Não, gente. Pelo amor de Deus. Margarina é de origem vegetal, apesar de ter um pouco de leite, tá certo? De creme de leite. Mas margarina é de origem vegetal. A manteiga é que é de origem animal e vem do leite, tá certo? Então há essa diferença. Então por aí nós temos o leite e seu derivado. A pessoa comeu. A gente sabe que a lactose é o principal açúcar presente no leite. Como é o nome desse açúcar? Lactose. Ele é um carboidrato disacarídeo. Por que disacarídeo? Porque ele é composto por duas moléculas, formadas por dois carboidratos menores. Quais são esses dois carboidratos menores? A glicose e a galactose, como eu já falei. O açúcar, ele passa pelo estômago, né? Ele vai para o estômago, passa pela aquele suco gástrico do estômago, ele não é absorvido lá e ele chega no intestino, né? Passa pelo estômago, chega no intestino. Lá, ele deve ser lisado, né? O que é lisado? Deve ser quebrado. Lembra bem, o carboidrato é um disacarídeo, duas moléculas. Lá ele deve ser quebrado para poder o quê? Ser absorvido pelo intestino fino, o intestino delgado. E então ele é quebrado e transforma-se em quantas moléculas? Se ele é um disacarídeo e foi quebrado, ele vai transformar-se em duas moléculas. Repetindo, quais as moléculas? Glicose e galactose, tá certo? Então, essas duas moléculas, elas são muito bem-vindas no intestino, elas são de fácil absorção no intestino. Então, o intestino reconhece que é uma glicose, reconhece que é uma galactose e absorvem. As paredes intestinais, ela é cheia de, como eu posso dizer, filamentos, né? Os pilos, cheio de filamentos. Esses filamentos, eles ficam
pegando esse nutriente para entrar nesses filamentos, ser transformado e entrar na corrente sanguínea, que é assim que a gente consegue energia, tá certo? Então, quando esses filamentos percebem que é uma glicose e uma galactose, então ele absorve. Se você não tem a enzima, né, os intolerantes não produzem essa enzima, a lactase, ou produz muito pouco. Então, o que é que acontece? Acontece que abre a situação de não serem absorvidas pelo intestino. E aí ela passa direto, ela vai embora. Então, você que tem intolerância à lactose, você acaba perdendo um nutriente do leite. Além de fazer muito mal a você, trazer muitos danos ao seu corpo, você não vai absorver o carboidrato do leite. A gente sabe que o leite é rico em quê? Rico em gorduras, né? Muita gordura. Pode ser. A gente viu a diferença aí de leites de uma vaca para outro tipo de vaca. O leite é rico em proteína, nós vimos que tem proteína, né? Nós vimos que o leite também tem carboidrato, então se você é intolerante, você já não vai ter essa proteína ou esse nutriente, já vai perder, então não vai adiantar para você tomar leite, que você não vai conseguir absorver esse carboidrato, né? É um nutriente que você vai perder. Além do mais, ele vai chegar até seu intestino grosso e vai fazer mal, né? Que ele vai virar ácido orgânico, vai virar gás, e aí vai lhe dar dores horríveis, tá certo? Então, a gente tem mais que tipo de nutriente no leite? Tem as vitaminas lipossolúveis, lembra delas? Aquelas que são chamadas de ADEC, ou vitaminas da queda, né? A gente tem aí diversos minerais, né, no leite, principalmente o cálcio, que é muito bom para os ossos, tá certo? Então, ou seja, quem é intolerante vai absorver a gordura, vai absorver a proteína, a vitamina, os minerais. Vai absorver o carboidrato? Não, não vai, porque você é intolerante, você não tem a enzima lactase. Gente, cuidado que os nomezinhos são parecidos. Lactose é o carboidrato, lactase é a enzima que faz a lise, né? A quebra do carboidrato lactose, tá certo? Então, qual é o resultado, né? Se você não absorveu esse carboidrato, ele chega no intestino grosso e lá vai encontrar micro-organismos favoráveis que vão absorver o carboidrato, a lactose. Tem micro-organismo que consegue absorver a lactose, mesmo ela sendo um disacarídeo, né? Ela sendo uma molécula maior. O micro-organismo consegue, mas o nosso intestino delgado não consegue. Então, esse é o grande problema, tá certo? Então, é assim que ocorre a lactose, ou a intolerância à lactase, desculpa. Então, é assim que ocorre a intolerância à lactase. É assim que vocês precisam explicar a ocorrência da intolerância à lactose. Qualquer pessoa, quando falar para você agora que é intolerante à lactose, você já tem capacidade de entender do que essa pessoa está falando, tá certo? Então, é dessa forma. Olha aqui, esse desenho é bem legal, esse e o próximo desenho. A parte de cima, tá? O desenho da parte de cima é um desenho do nosso intestino delgado e intestino grosso, tá certo? Então, aí tá mostrando, ó, a lactose vem, um exemplo só, tá? Na parte superior do slide, o desenho de cima, tá mostrando aqui que a lactose vem, quando ela chega aqui, ela encontra a enzima lactase, ó, é quebrado e os filamentozinhos absorvem a galactose e a glucose, que são os dois carboidratos menores da lactose. Então, são absorvidos numa pessoa normal. Uma pessoa que não tem a enzima lactase.
A lactose vem, não encontra a enzima, ou tem muito pouca, que não dá conta da quantidade de lactose que está descendo, e aí ela não é absorvida. Aí essa lactose encontra água e encontra outros nutrientes, que aí, misturando-se a água, ela vai facilitar a vida do micro-organismo. Quando ela chegar no seu intestino grosso, ela vai encontrar micro-organismos, tá certo? Que vão absorver essa molécula. E aí ele vai absorver, vai transformar em gase e vai transformar em o que mais? Gases e ácidos, né? Ácido lático. E aí vai ter gás e ácido lático, vai criar uma fermentação e é onde você passa a ter diarreias, né? Aquela fezes aguada, né? Aquela dor de constipação, o inchaço, muitas vezes incha-se o intestino grosso e aí você fica com a barriga inchada, com o estômago cheio, tá certo? Então sai uma diarreia ácida e espumosa. A espuma normalmente é devido à quantidade de gás que foi liberado dentro do intestino grosso. Deu para entender? Então vamos lá. Está aqui novamente outra imagem. Essa já é imagem colorida, para que vocês entendam bem legal. Tá certo? Então depois abram esse material para que vocês possam ver direitinho essas duas imagens. Tá certo? A lactose sendo hidrolisada, né? A lactose vai lá, a lactase, desculpa, a enzima vai lá, hidrolisa a lactose. O que é isso? É porque ela usa água para ajudar a quebrar a molécula. Se vocês observarem na figurinha a molécula lactose, ela vem com duas moléculas coloridinhas, tá vendo? Ó? Aqui tá colorido já para que vocês entendam melhorzinho. Então, vem as duas moléculas coloridinhas. Encontrou a lactase, né, e água aqui, aí a lactase foi bem aqui no meio, ó, quebrou e transformou em duas menorzinhas. Se transformou em duas menores, significa que o intestino delgado, ele absorve. Não é isso? Ele absorve. Então, não há sintomas de intolerância à lactose. Seu estômago está... Não, seu estômago não, seu intestino está trabalhando ok. Você não vai sentir nada, tá bom? Mas veja bem, é por isso que a gente deve procurar o médico. Porque você pode muito bem já ter tomado um leite estragado e sentir esses mesmos sintomas e achar que é intolerância à lactose. Você pode ter comido o leite acompanhado de outro alimento que talvez esteja estragado e você achar que é intolerância à lactose. Então, não faça uso indiscriminado da medicação, porque o bom da intolerância à lactose é porque tem uma medicação que pode lhe ajudar a isso, tá certo? Na imagem B, a gente vê a lactose vindo, as duas moléculazinhas junto, chega no intestino, não tem lactase, tá certo? Mas tem água. Aí ela se encontra essa água, fica facinho para o micro-organismo que tiver lá no nosso intestino, sempre tem. Faz parte da nossa microbiota natural a gente ter micro-organismo no nosso aparelho digestório, principalmente na área relacionada ao intestino grosso, que é a parte que vai para perto do ânus, a parte que vai para perto do seco, é a parte que vai transformar tudo que sai do seu organismo em bolo fecal, tá? Que vai transformar em fezes. Esse local, ele é cheio de micro-organismos, gente, tá certo? A gente sabe disso, e um desses micro-organismos é aquele que é um micro-organismo patogênico, que é a Escherichia coli, a E. coli, tá certo? Então, chegando lá, a lactose, esse micro-organismo aproveita, faz uma fermentação, e essa fermentação é liberado gases e liberado, o que mais? Gases e ácido
ácido lático, tá certo? Gás carbônico, hidrogênio, ácido lático e até, às vezes, ácido acético, que é o mesmo ácido que é presente no vinagre. E aí, devido a essa fermentação lá no seu intestino grosso, vai ter todos esses sintomas: flatulência, dores abdominais, inchaço, fezes mole, tá certo? Tudo porque o seu organismo não absorveu a enzima lactose, ou a enzima não, o carboidrato lactose, tá certo? Então é por isso que a doença é chamada de intolerância à lactose. O seu intestino, ele é intolerante, ele não tolera a lactose. Então a doença é dessa forma, tá bom? Qual é o legal? O legal disso tudo? O legal disso tudo é que há uma medicação, tá? Que medicação é essa? É um comprimido que tem a enzima. É um comprimidozinho pequenininho que tem a enzima lactase, a enzima que faz a quebra. E como é que eu tomo? Toda vida que você vai comer algum alimento que você saiba que tem leite, antes de comer o alimento, você toma esse comprimido, tá certo? Toma o comprimido e aí pode comer sem nenhum problema. Lhe garanto, né? Se você é uma pessoa intolerante à lactose, basta você comprar comprimidos, tá? De intolerância à lactose, que são comprimidos à base da enzima lactase. Então, vou comer um bolo. Eu sei que tem leite, então eu já tomo um comprimido antes. Então, esse comprimido, ele chega rapidamente ao estômago, ele é desmanchado lá no estômago pelo ácido úrico, ou pelo ácido, né, o suco gástrico do estômago, né, um suco bastante ácido, e só que ele se desmancha no estômago, mas ele não é absorvido lá. Aí as enzimas, elas vão direto para o intestino delgado. Quando o alimento vier, o alimento que você comer, vai ter enzima lá para trabalhar. E aí essas enzimas vão comer o açúcar que descer do leite, e aí você não vai ter nenhum sintoma. Então, pessoas com intolerância à lactose, tá bom? O ideal é que essas pessoas comprem esse comprimido e andem com ela na bolsa, na mochila, tá certo? Para toda vez que quiser fazer uso de algum alimento à base de leite, que tenha leite na sua composição, tá bom? A pessoa faça uso do comprimido. O comprimido deve ser tomado antes, né? Não é comer e depois tomar o comprimido. Não vai dar certo, tá bom? Quem vende esse comprimido na farmácia, vende para mim, você nem sabe se você tem isso mesmo, né? Isso é vendido com receita. Então, não vai sair tomando comprimido de lactase, porque de repente você pode acabar desregulando o seu intestino com tanto excesso de lactase que aí o seu organismo pode começar a parar de produzir. Porque vê que tem bastante, percebe que tem bastante e para de produzir. Então, o medicamento é para quem realmente tem. Como é que se faz isso? Vai ao médico, ele passa um exame e nesse exame dá para identificar quem tem intolerância à lactose. Seu problema é esse. Como é que eu sei se eu estou ou não? Você começa a desconfiar, né? Toda vida que você toma um copo de leite, você começa a passar mal, isso é bem característico, não é isso? Então, você começa a sentir dor, tem vontade, assim que toma um copo de leite, ir ao banheiro, né, e fazer o número 2, então você está com algum problema. Começa a sentir dores abdominais, então você está com algum problema, tá certo? É um problema fácil de ser tratado, tá bom? Então, alguém aqui da sala, tem alguém na família, conhece alguém que seja intolerante à lactose? Inclusive, quem for intolerante à lactose precisa avisar a escola, tá certo?
Porque todas essas pessoas que têm problema, por exemplo, quem é diabético, né, que não pode fazer uso de alimentos com açúcar, precisa informar a escola, tá bom? Por quê? Porque as refeições são dentro da escola. Nós fazemos 3 refeições dentro da escola. Então, a escola precisa se preparar para lhe dar um alimento que não tenha, no caso, se você for intolerante à lactose, não tenha a presença de leite, tá certo? Então, é muito comum nas famílias a gente ter, na família da gente, alguém com intolerância à lactose, tá certo? E é bom que vocês saibam disso, porque, se Deus quiser, a partir de agosto a gente já vai estar juntos, tá bom? A partir de agosto, se Deus quiser, a gente volta às nossas aulas presenciais, tá certo? Então, eu vou dar uma paradinha para fazer a chamada, tem muita gente aqui, e depois eu dou continuidade. Um momento. Então, vamos lá, vou registrar a presença de vocês para mandar para o professor Alberto. Fazendo a chamada agora. Se der no finalzinho, eu faço outra. É sempre bom fazer uma ou duas, porque pode alguém muito espertamente fugir agora da sala de aula depois que eu fizer. Segundo A, dia 17. Dia 17. Segundo A, dia 17. Pronto, por enquanto. Deixa eu parar aqui. Perguntas para vocês. Tá entendendo? Alguém ficou na dúvida? Tudo bem, ok, Eduardo, estou anotando. Daphne com problema de internet. Ok. Ficou difícil de entender, gente? O que é a diferença entre alergia e intolerância e como acontece a intolerância, né? Deu para compreender. João está dizendo que ele entendeu, né? Não é difícil. É só lembrar de 2 palavrinhas mágicas: lactose e lactase, né? Um é um açúcar, o carboidrato, e o outro é a enzima. A enzima tem a função de lisar, né? De quebrar o carboidrato para ser absorvido pelo intestino delgado, né? Se não foi absorvida, passa direto para o intestino grosso e lá vai dar problemas para a gente, tá certo? Então, bem fácil de entender, bem legal de compreender, tá certo? Qual é a diferença entre um e outro e como acontece a intolerância dentro do organismo da gente, né? Quem pode ter? Na maioria das vezes, são os adultos. Intolerância à lactose não é uma doença que vá acometer tanto a crianças. É possível? Sim. Mas 70% das pessoas que têm intolerância à lactose são adultos. Então, ou seja, talvez é por isso que nenhum de vocês aqui na sala de aula tenham isso. Graças a Deus eu também não tenho esse problema, já basta a minha diabetes, né? Que todos vocês sabem. Então, ou seja, intolerância à lactose, mas para você ver que interessante, a minha diabetes está relacionada ao açúcar do leite, né? Que a gente sabe que o problema da diabetes é quem não pode consumir açúcar. E o leite, a gente sabe que tem um açúcar. Qual é? A lactose, né? Então, não é legal você tomar tanto leite, tá certo? Você é diabético. Mas isso já é um outro assunto. Vamos nos atentar aqui à intolerância à lactose. Então, 70% dos ocasionamentos de intolerância à lactose é em adultos. Pode acontecer em crianças? Sim, pode acontecer em crianças. E, na maioria das vezes, são acompanhadas sempre desses sintomas. Qual é o principal de lembrar? Gente, olha, envolveu contaminação com micro-organismo, tem diarreia por perto, tá certo? Pode ter certeza, na maioria, é quase certo. Você teve problema de diarreia, tem micro-organismo, né, envolvido nessa história, tá certo? Então, e se nós observarmos, a intolerância à lactose tem aí a função dos micro-organismos que estão lá no nosso intestino grosso, né?
Então, só realmente ocorre a dor, só realmente ocorre a diarreia, a náusea e tudo isso, porque tem micro-organismo no nosso intestino grosso, onde é fabricado o nosso bolo fecal. Se não tivesse micro-organismo lá, não ia ter problema esse açúcar. Ele ia chegar lá ia virar fezes e ia-se embora, não ia ter nenhum problema. Mas a peste do micro-organismo está lá também, o infeliz, e aí ele não vai deixar passar de bobeira um alimento. Está chegando lá uma molécula de carboidrato, uma lactose, que não foi absorvida por você, ele vai dizer assim, pois eu quero. Já que a pessoa não quis, eu vou querer vou querer esse açúcar. Ele pega esse açúcar e faz o que faz com você. Sintomas de náusea, dor ou distensão abdominal. Distensão é essa, né, que distende o estômago, aumenta o seu bucho, né? Você fica com o bucho inchado, tá certo? Então, pode ocorrer a fabricação de gases, principalmente gás carbônico, uma irritação intestinal, ou seja, vai afetar o seu intestino até para você absorver outros alimentos, e o principal sintomas, diarreia. Então, é possível ser tratado ao médico, tá certo? E tem uma medicação específica, tá? E a gente viu que pode, às vezes, acometer só numa época da sua vida. Depois o organismo pode voltar a produzir a enzima lactase. Às vezes é até comum na mulher estando grávida, nesse período de gravidez, ela vir a ser intolerante à lactose. Ela pode sim também vir a ser diabética, né, enquanto está grávida, tá certo? Então, muita atenção a isso, tá certo? O que é que causa a intolerância à lactose? A falta da lactase, né? A ausência da lactase no nascimento, tá certo? Pode ser também por uma perda progressiva, né? Você pode já nascer com ausência de lactase, desculpa, gente, é porque são tão parecidos, né? Então, a intolerância é causada, você pode, né? Já nascer sem a enzima, e aí você já tem que começar a tomar esse comprimido muito cedo. Pode ser uma perda progressiva do seu intestino, ele vai perdendo a capacidade de produzir a enzima, e aí por isso que na maioria das vezes só é acometida por adulto, porque aí nesse período todo da sua fase de crescimento, você vai devagarzinho perdendo a capacidade, e quando chega na fase adulta, você não tem mais a capacidade nenhuma de quebrar esse carboidrato, tá certo? E pode ser também, como eu falei anteriormente, devido a doenças, né? Alguma doença que você tenha, um câncer que você tenha, leucemia, pode ser alguma lesão no intestino pela gastrite, né? Quem tem gastrite pode vir a ter intolerância à lactose. Quem tem úlceras gástricas, né? Feridas no intestino, pode vir a ter intolerância à lactose, tá certo? Então, esses são os 3 principais motivos, né? Hereditário, que você nasceu com esse problema, uma perda progressiva ou alguma doença que você venha a ter, principalmente no aparelho digestório, né? Onde está envolvido o intestino, tá certo? Em gerais, os níveis de lactase na infância então, são normal. Tá ouvindo? Ou seja, aí está dizendo que, em geral, os níveis de lactase na infância são normal. Então, é por isso que a gente vê que quase não acomete crianças. São mais adultos, né? A diminuição na produção dessa enzima, ela pode decorrer na vida e é determinada ou por fatores genéticos ou por fatores ambientais, né?
Inclusive, por exemplo, fatores ambientais quais? Pode ser uma desnutrição. Tá entendendo? Por que desnutrição? Presta atenção. Uma criança desnutrida não faz uso de leite, tá? Tá desnutrida realmente, passando fome, não faz uso do leite. E aí, o organismo começa a se adaptar e acha que não precisa produzir a enzima lactase. Afinal, não aparece nenhuma molécula de lactose aqui. E aí, quando a pessoa vai comer algo que tem leite, né, para tirar a desnutrição, pode ter problema de intolerância à lactose, porque o organismo nunca produziu a enzima lactase, tá certo? Então, o alcoolismo também, né, pode fazer com que pessoas tenham intolerância à lactose. Uma infecção intestinal que pode agravar e virar uma úlcera pode também desencadear esse distúrbio, tá? Pode também fazer com que você tenha intolerância à lactose, tá certo? Pode ocorrer devido à inabilidade para digerir quantidade significativa de lactose, tá certo? Então, essa inabilidade resulta na falta de quantidade suficiente da enzima, né? E aí, aquelas velocidades, né? Aqueles filamentozinho do intestino, as dobrazinhas do intestino, ele não vai absorver a lactose, porque é uma molécula grande, tá certo? Essa molécula grande, ela não vai passar, tá bom? Não vai ser absorvida pelo intestino. As pessoas não podem consumir a lactose, pois ela é hidrolisada pela enzima lactase. Lembra disso. O nome da enzima que quebra a molécula é lactase. E quebra em duas moléculas pequenininhas. Uma chamada de glicose e a outra chamada de galactose. Em consequência disso, essas moléculas, se não houver essa quebra, ela não atravessa a parede intestinal. Então, você não vai receber açúcar no seu sangue. Tá certo? Por quê? Porque ele não está absorvendo esse açúcar do leite. Pode ser açúcar de outro alimento, mas o do leite não está passando, porque o açúcar do leite é a lactose. Tá certo? Então, esses slides que eu estou passando agora, é o termo técnico para que vocês entendam do que eu já falei, explicando aqui direitinho para você. Tá bom? A lactose continua dentro do intestino e chega ao intestino grosso, onde é fermentado por bactérias, produzindo ácido lático e gases que são usados nos testes de determinação de intolerância à lactose. Então, é através desses exames que pode se saber se você é intolerante à lactose ou não, tá bom? Lembrando, a intolerância à lactose não envolve o sistema imunológico. O sistema imunológico que envolve é o quê? A alergia à proteína do leite. Tá certo? Intolerância à lactose está relacionada a açúcar, a uma deficiência de uma enzima. A alergia à proteína do leite envolve o sistema imunológico. Ele não reconhece aquela proteína e aí o corpo, querendo se defender, você começa a ter alergias. Tá certo? Ok? Na intolerância à lactose, pode ser associadas alterações abdominais, diarreia, causes e desconforto. É mais evidente nas primeiras horas seguintes ao consumo. A severidade depende da quantidade que você come. Então, por exemplo, tomei um copo de leite, senti ali só uma leve dor abdominal. Ah, esse leite não está fazendo problema para mim, não. Aí tomei mais um copo. E aí os seus sintomas começam a ficar agravados, tá certo? Apesar dos problemas não serem perigosos, mas eles são bastante desconfortáveis. Se você tiver em casa, ótimo. Se você não tiver a sua enzima lactase no organismo, você toma o leite, come o que você quiser, com o que tenha leite,
depois vai ter dor de barriga, corre para o banheiro e está resolvido. Mas e se você estiver na escola? E se você estiver numa fila do banco? Né? Se você for comer algo fora, na casa de uma pessoa, e lhe oferecerem um pudim, então o ideal é que você tenha na sua bolsa, que você tenha no seu bolso, um comprimido de lactase. Já pensou você correndo ali na casa da pessoa, atrás do banheiro, e a pessoa não dizer onde é banheiro? Você vai se cagar todo dentro da casa da pessoa. Isso vai ser um vexame grande. Então, nos primeiros sintomas que você sentir que realmente tem intolerância à lactose, procure um médico. O tratamento é muito simples, muito simples. Qual é um grande problema? É que uma caixa de comprimido desse não é tão baratinha, tá certo? Uma caixa de comprimido desse, fazer um suspense aqui, né? Uma caixa de comprimido desse gira em torno de 35 a 50 reais, né? Claro que é óbvio que é caro, porque se você comer todo dia alguma coisa com leite, são 30 comprimidos. Então, uma caixa de comprimido dessa só vai dar para um mês, tá? E se você comer mais vezes? Então tem que ser mais de um comprimido. Se eu tomei leite de manhã, leite de tarde, leite de noite, então são 3 comprimidos. Todos 3 comprimidos antes do leite. Não é possível, não fique achando você que vai tomar um comprimido pela manhã e vai passar o dia todinho com a enzima lactase lá, absorvendo tudo que você come, tá certo? Não é assim, né? Ele atua naquele momento, tá certo? Se não tem, ele é descartado também lá para o intestino grosso. Se não tem nenhum alimento, a enzima não fica por lá, tá certo? Ela também vai, também nas fezes, tá certo, gente? Lembrem bem disso, tá certo? Então, é por isso que hoje em dia nós encontramos tanto alimento, tá certo? Tanto alimento com baixo teor de lactose, né? Com baixo teor desse carboidrato. Já é possível você comprar leite sem lactose, tá certo? Como é que é feita essa retirada? Ora, quando ele vai produzir o leite, ele bota a enzima dentro. A enzima quebra o carboidrato e não vai ter lactose. A diferença desse leite para o outro, ele é menos doce. A gente sabe que o leite de origem animal, o leite de origem animal é sempre de origem animal. O leite, normalmente, na sua origem, era isso que eu queria dizer, ele é docinho, ele é adocicado, né? O leite com baixo teor de lactose, ele não é adocicado, né? Foi tirado o açúcar, é óbvio. E hoje em dia já é obrigado, né, a identificar alimentos que tenha baixo teor de açúcar, desse açúcar aí, lactose, né? Então, se você não quiser comprar o comprimido, é só comprar leite sem lactose. Vou tomar leite legal? Vai tomar leite legal. Qual é a diferença? Vai ter gordura, vai ter proteína, vai ter vitamina, vai ter minerais. O que é que não vai ter? Carboidrato, tá certo? É um leite sem açúcar, sem o açúcar natural do leite, porque a lactose é o açúcar natural presente no leite, tá certo? Então, mas aí eu posso pegar o leite e botar açúcar. Pode. O açúcar normal que você bota não é lactose, é sacarose. E sacarose, você já tem outra enzima para fazer esse problema. Aí já é outra conversa. Então, ou seja, você pode tomar leite sem lactose, tá? Já tem bolo sem lactose, tem biscoito sem lactose. Então, ou seja, não vai nem necessitar fazer uso da medicação. É só você buscar alimentos que tenham a ausência de lactose, tá? E se for o leite, põe outro tipo de açúcar, a sacarose, né? O açúcar da casa da gente, aquele açúcar cristal, ele é um açúcar sacarose. Ele também é um disacarídeo, tá certo? Ele tem 2 moléculas. Só que qual é a diferença? São 2 moléculas de glicose.
O açúcar comum tem 2 moléculas de glicose. O açúcar do leite tem 2 moléculas de uma de glicose e uma de galactose, tá certo? Então, dá para viver realmente sem esse açúcar, tá certo? Então, por hoje é só. Até mais, tá? Aqui tem uma vaquinha dando tchau para vocês. Vaca linda, maravilhosa, tá certo? Deixa eu voltar para ela ficar aqui no ar, tá bom? Lembrando que esse material é o material de prova, tá certo? Essa prova de leites vai ser a prova da segunda-feira, tá certo? A prova verdadeira de vocês na sexta-feira vai ser a da aula da manhã que eu dei, tudo bem? Então, na segunda-feira da outra semana, na segunda-feira da outra semana, que eu me refiro é dia 28, tá certo? Então, a prova de higiene e legislação é dia 25. A prova de processamento de leites e derivado é dia 28. Aquele mesmo esquema que eu sempre faço, tá bom? O esquemazinho de mandar a senha e aí precisa colocar a senha. Depois que coloca a senha, você tem 120 minutos, né? Nosso amigo Eric pediu uma vez para aumentar o período de prova, então fica aí 120 minutos. 120 minutos equivale a quê? Equivale a 2 horas. Tem 2 horas para fazer a prova, tá certo? Um cheiro, bom final de semana. Até a semana que vem, sexta-feira, a gente se encontra na prova. Eu libero a prova a partir de 7h30 para vocês darem show por lá, tá certo? Beijo, bom final de semana. Ok. Mais um.